Fala pessoal, tudo bem? Jack falando, iniciando mais um vídeo no canal. Nesse vídeo, galera, a gente vai falar um assunto muito importante e eu tô fazendo esse vídeo porque no dia de ontem aconteceu essa experiência. Sabe aquele momento que você faz as suas operações e você fica negativo? Porém, você fica negativo pouca coisa, mas você tem aquele pensamento que você tem que finalizar no dia positivo. Então a gente passou por essa experiência exatamente no dia de ontem e eu vou compartilhar com você. Então fica aqui que toda essa experiência que a gente passa aqui, a gente transmite para você e você aprende com isso. Porque quando eu estava iniciando nesse mercado, eu cometi muitos erros. E dos muitos erros que eu cometia repetidamente, era esse erro. Para você não esquecer, eu peço, esmaga o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Live de segunda a sexta, operando ao vivo. O puro do Price Action. E o bom do ao vivo, que você vê a realidade do mercado financeiro. Eu acabei de finalizar uma live. Hoje é dia 12 de maio de 2026. Live maravilhosa. Foi uma chuva de win. Hoje pegamos 6-0. 6-0 está aqui o nosso resultado. A gente compartilhou tudo no nosso grupo do Telegram. Se você quiser acompanhar as nossas operações, se inscreve no canal, ativa o sininho e também entra no nosso grupo do Telegram. O nosso link do grupo do Telegram está aqui na descrição. O nosso conteúdo ele é 100% gratuito e toda vez antes de a gente iniciar as nossas operações, eu sempre compartilho o link da live no nosso grupo do Telegram. E se tiver algum imprevisto, algum atraso, a gente também sempre informa no nosso grupo do Telegram. Vou explicar para você agora, galera, o que aconteceu no dia de ontem. Inclusive, esse bate-papo aconteceu ao vivo na nossa live do YouTube. Quando a gente estava finalizando, a gente fez esse bate-papo ao vivo com a galera do YouTube. Provavelmente, galera, ela não vai subir e hoje a gente vai ficar negativo, né? Se eu não me engano, a nossa banca, ela foi para quase 2.000, né? Hoje de manhã e agora ela caiu para 1.137. A gente tá negativo hoje, a gente ficou negativo quanto aqui, ó? Vou mostrar aqui para vocês. No início a gente começou o capital hoje com 1.713. Ó, 1.713 e ela caiu para 1.137 reais. E é aquilo, galera, a gente vai ficar negativo, dava para a gente operar ainda, tá? Querer buscar, querer ficar positivo, mas não é bom ter esse pensamento. Não é bom. Que diferença faz a gente recuperar amanhã do que hoje? Às vezes o mercado não está bom e a gente quer insistir no hoje. Eu tenho que ficar positivo hoje, eu tenho que buscar hoje. Hoje eu preciso recuperar o prejuízo que eu tive no dia de hoje. Se eu tiver esse pensamento, é capaz de eu perder esses 1.137 reais que está aí. E se perdesse hoje não teria problema, porque a gente sacou e deixou o capital aí para a gente poder operar essa semana. Mas se a gente respeita a perda de hoje, respeitamos a perda, tem 1.137, amanhã o mercado pode estar melhor, o cenário pode estar diferente e a gente ficar positivo. Se eu tiver o pensamento de querer recuperar o pequeno prejuízo que a gente teve hoje, amanhã eu teria que depositar novamente na corretora para poder operar. Mas como eu aceito a perda de hoje, tem ali ó, R$ 1.137 para a gente operar no dia de amanhã. Eu até fiz um vídeo, galera, inclusive está aqui no canal do YouTube, falando sobre a perda, né? Que para você poder ganhar, você tem que saber perder. Você tem que aceitar o dia da perda. Você tem que aceitar, porque se você não aceita, você não vai ganhar. Então isso se chama disciplina e você consegue conquistar isso com o passar do tempo. Também não é do dia para a noite. Então, foi bom hoje, foi excepcional. Não é todo dia que a gente vai ficar, né, que a gente vai ficar positivo, né? Quem acompanhou a nossa live semana passada, cara, foi uma chuva de win, vocês viram. Semana passada foi uma semana muito boa, teve muitos wins e poucos loss. Hoje a gente ficou negativo. O placar de hoje, de manhã, foi 3-3 e agora a gente ficou 0-2.
Então o placar de hoje, ficamos aí 3-5. 3-5 no dia de hoje. Então tá tranquilo. Amanhã o mercado ele vai estar aqui, ele não vai fugir e o cenário amanhã pode ser diferente, não é verdade? Esse bate-papo ele aconteceu ontem, galera, durante a live. A gente ia finalizar a live no negativo. Quando a gente estava finalizando, que foi exatamente às 15 horas da tarde, teve uma virada de vela de H1. Quando teve uma virada de vela de H1, apareceu um padrão muito bonito, um padrão maravilhoso. Inclusive, eu gravei essa operação e expliquei cada detalhe dessa operação e eu coloquei aqui no nosso canal do YouTube. Inclusive, foi o último vídeo que eu postei antes desse vídeo que você está vendo agora. Como teve uma virada de vela de H1, eu vi um padrão de vela de M5 muito bonito. Eu vi um padrão de vela de M15 muito bonito. E eu vi que ela ia fazer o terceiro toque de uma resistência, marcação de M15. E eu entrei, pessoal, nessa operação e deu um belo de win. Lembrando que o saldo que a gente deixa na corretora, a gente sabe do risco que está correndo. Semana passada foi uma semana maravilhosa. A gente fez um saque de R$ 5.000 semana passada e a gente deixou 1.000 e pouco reais na corretora para a gente poder trabalhar essa semana. A gente sabe do risco que está correndo, né? Se viesse perder esse capital, não teria problema nenhum. Mas é essa experiência que eu gostaria de passar para vocês, porque não tem aquela necessidade da gente ficar positivo todos os dias. Eu tenho que finalizar positivo, eu tenho que finalizar positivo. Não pode ter esse pensamento. Eu já falei várias vezes aqui no nosso canal do YouTube, durante as nossas lives, que o mercado ele tem ciclo. Por exemplo, acabei de finalizar uma live, só teve um win, foi 6-0. A gente pegou um ciclo muito bom e e a gente finalizou super positivo no dia de hoje. Só que tem alguns momentos que pode acontecer do mercado dar um ciclo de lojas. Ele não vai respeitar nada. E se você continuar, você vai perder o seu capital e amanhã, no próximo dia, você vai ter que depositar para você operar. E ainda por cima, pior, tem algumas pessoas que não se contentam, perde o capital e deposita no mesmo dia, e perde e deposita mais para tentar recuperar. Eu já fiz muito. E só para você ter uma ideia, eu depositava com cartão de crédito para tentar recuperar o dinheiro que eu perdi. Então é muito importante você ver esse tipo de conteúdo, porque eu sempre falo, o operacional é o que menos importa. Você quer estar estudando estratégia, isso é bom, vendo estratégia com a taxa de assertividade alta, mas eu posso falar para você que isso é o que menos importa. O importante aqui é o psicológico, é você respeitar um gerenciamento. Se você respeita um gerenciamento, segue a risco, uma gestão de risco, você com um operacional simples, você consegue tirar uma renda extra. E ainda por cima, se você não tem conhecimento nenhum, mas você é um cara que já tem uma disciplina, que é raro isso, mas existe, conheço pessoas assim, que começaram no mercado pela primeira vez e nunca quebraram a banca. Eu conheço, pela questão da disciplina. Mesmo você não tendo conhecimento técnico sobre o operacional, mas pela questão da disciplina que você já tem, que isso é uma coisa muito rara, só para deixar bem claro, mas eu conheço pessoalmente pessoas que começaram e nunca quebraram a banca. Nunca quebrou uma banca porque respeitava o gerenciamento. Então é esse exemplo que eu quero dar. Se você não tem um operacional, uma análise técnica, não tem um conhecimento técnico sobre price action, sobre fazer as operações, mas você é um cara que respeita o gerenciamento, você não quebra a banca. E se você ficar negativo, as suas perdas vão estar super equilibradas. Galera, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Para você não esquecer, mais uma vez, eu peço esmaga o like. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Live de segunda a sexta, operando ao vivo, o puro do Price Action. E até o próximo vídeo. Valeu!